Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nossa leitura do livro do profeta Daniel, 16º encontro, Daniel capítulo 4, versículo 26 a 34. Ouçamos nossa leitura. 12 meses depois, ele estava passeando no terraço do seu palácio em Babilônia. Dizia: aí está a grande Babilônia que eu construí para a moradia do rei, com o poder da minha autoridade e para o esplendor da minha glória. Ele ainda estava falando quando uma voz do céu lhe disse: Rei Nabucodonosor, é com você que estou falando. Você perderá o reino. Será tirado da companhia dos homens. Viverá no meio das feras do campo. Comerá capim com os bois. Ficará molhado pelo sereno. E assim viverá, até reconhecer que o Altíssimo é quem domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. Na mesma hora, essa palavra se cumpriu para Nabucodonosor. Ele foi retirado da companhia das pessoas, passou a comer capim como boi e a viver no sereno. Seu cabelo ficou comprido como penas de águia e suas unhas cresceram como garras de aves de rapina. Passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e recuperei a razão. Então passei a bendizer o Altíssimo, a louvar e glorificar aquele que vive eternamente, dizendo: seu domínio é eterno e seu reino atravessa gerações. Os habitantes do mundo, para ele, nada valem. Ele trata como quer os astros do céu e os habitantes do mundo. Ninguém pode atentar contra ele ou pedir-lhe contas do que faz. Nessa hora recuperei a razão, e para o esplendor da minha autoridade rei, também voltaram minha glória e majestade. Meus conselheiros e ministros foram me procurar, e eu fui restabelecido na minha autoridade de rei, e o meu poder ficou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque suas obras são justas, seus caminhos são retos. E a quem anda com soberba, ele sabe rebaixar. Esse é o texto que nós vamos refletir. Versículo 26. 12 meses depois, ele estava passeando no terraço de seu palácio em Babilônia. Vemos agora neste trecho a realização do sonho do rei Nabucodonosor. O rei que estava passeando em seu palácio na Babilônia, contemplando a cidade fundada mediante seu poder soberano. Versículo 27. Dizia: aí está a grande Babilônia que eu construí para a moradia do rei, com poder da minha autoridade para esplendor da minha glória. Nabucodonosor se gloria, contando vantagens de trabalhos pessoais na edificação da grande Babilônia. Ele foi construtor de templos, muralhas, palácios. Também ele gloriava de ter como Deus a Marduk. Versículo 28. Ele ainda estava falando quando uma voz do céu lhe disse: Rei Nabucodonosor, é com você que estou falando. Você perderá o reino. A voz que aqui fala com o rei era uma espécie de eco terrestre da voz divina. Diante da arrogante palavra real, vemos desencadear a resposta divina, pois o que ele vangloria como obra sua, não mais lhe irá pertencer. A palavra de Deus é eficaz, o que Daniel deu a conhecer, e por isso ela se realiza logo, pois o que Deus diz, isto acontece.
Versículo 29. E será tirado da companhia dos homens, viverá no meio das feras do campo, comerá capim como os bois, ficará molhado pelo sereno, e assim viverá, até reconhecer que o Altíssimo é quem domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. O ensino é claro. Para a realidade dos reis que se orgulham, os presunçosos, que se tornam soberbos, pesa sobre eles o decreto divino, que veio anunciado no sonho, interpretado por Daniel. O decreto só tem efeito quando a voz do céu desce, e decide quando será. O castigo será temporário, será até que ele possa reconhecer a soberania divina sobre o rei e todo o reino. A fonte de todo poder é Deus. A profecia revela no sonho, que fará com que o rei da Babilônia se torne um homem sano. Aliás, insano é todo aquele que não percebe a soberania de Deus e que toda a função é dada por Deus. Versículo 30. Na mesma hora, essa palavra se cumpriu para Nabucodonosor. Ele foi tirado da companhia das pessoas, passou a comer capim como boi e a viver no sereno. Seu cabelo ficou comprido como penas de águia e suas unhas cresceram como garras de aves de rapina. O rei enlouquecido se torna como um animal selvagem no campo, descabelado, unhas grandes, desfigurado pela loucura. A cena descreve a figura de um louco. Versículo 31. Passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e recuperei a razão. Então passei a bendizer o Altíssimo, a louvar e glorificar aquele que vive eternamente, dizendo: seu domínio é eterno e seu reino atravessa gerações. Em figura de animal, o rei olhava para o chão como o boi, comendo feno. No momento em que ele levanta a cabeça e transcende o olhar do chão para o céu, ele recupera a razão humana. Humano é contemplar o céu. O primeiro ato do rei foi, vendo recuperado a razão, inicia a bendizer, louvar e glorificar o Deus Altíssimo. O rei aqui narra na primeira pessoa e fala da realização da profecia quanto à recuperação da sua saúde. Isso acontece quando ele reconhece o poder da soberania divina, que está acima do poder da razão humana. Ele, como politeísta, reconhece a sabedoria divina, mas continua sendo ainda politeísta. Versículo 32. Os habitantes do mundo, para ele, nada valem. Ele trata como quer os astros do céu e os habitantes do mundo. Ninguém pode atentar contra ele ou pedir-lhe contas do que faz. Daniel quer ensinar que a sabedoria do coração do homem constitui uma perda da razão que o torna semelhante à vida instintiva dos animais. A loucura, porém, torna-se instrumento de glorificação de Deus, que pode devolver a razão ao ser humano que foi desencaminhado. Ao salientar que o rei recupera de modo imediato seu poder, reconhecendo o poder divino, quer ressaltar que os rumos humanos e também dos reis e dos reinos dependem de Deus e que os reis devem ter humildade e reconhecer a sabedoria divina. É deste reconhecimento que depende a saúde, o poder e o progresso. Deus age e não pede a ninguém conselho. Ele sabe o que faz e o faz para o bem dos seres humanos, até que reconheçam seu poder.
como Criador, tudo que vem à existência, porque Deus faz existir todas as coisas. Elas não existem por si, foram criadas do nada. Versículo 33. Nessa hora recuperei a razão, e para o esplendor da minha autoridade de rei, também voltaram minha glória e majestade e poder. Meus conselheiros e ministros foram procurar-me, e eu fui restabelecido na minha autoridade de rei, e meu poder ficou ainda maior. A ação divina age logo, quando o rei reconheceu o poder do Altíssimo. Este rei vem restabelecido, e vem reconhecido como maior, o mais poderoso, maior e mais poderoso daquilo que ele era, antes de perder a razão. Seus súditos reconhecem o poder real, sua recuperação, vão ao encontro dele para reconduzi-lo ao trono. Versículo 34. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque suas obras são justas, seus caminhos são retos. E a quem anda com soberba, ele sabe rebaixar. Deus que derruba os poderosos de seus tronos. Nabucodonosor tem conhecimento de seu pecado de orgulho, soberba, e também reconhece o poder divino. Embora rei, ele se comporta como fiel, reconhecendo a sabedoria de Deus, o Deus dos judeus, e se torna seu emissário para que esse Deus seja conhecido. O que Deus fez com Nabucodonosor é para humilhá-lo, a fim de que reconhecesse o Altíssimo como fonte de todo poder real que domina os reinos humanos. A afirmação de Nabucodonosor expressa a fé deuteronomista, que afirma: suas obras são justas, seus caminhos são retos, onde os soberbos são humilhados. Nós vemos aqui, no capítulo 4, versículo 34, e os humildes exaltados. No capítulo 4, versículo 14. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.